Esse bimestre nós estudamos então sobre patrimônios da humanidade e alguns parques entraram para o patrimônio da humanidade, como foi o caso do Parque Nacional do Guereme. Ele fica na Capadócia, lá na região da Turquia, né? E ele teve importantes participações na história, principalmente na história cristã. Por isso que ele foi considerado patrimônio mundial pela Organização das Nações Unidas para a educação, ciência e a cultura. Quando nós falamos em patrimônio, nós temos que pensar em preservação. Mas o que será que é a preservação? Quando nós cuidamos, nós estamos preservando. Assim como nós fazemos a manutenção da nossa casa, os cuidados que nós devemos ter, nós também devemos ter cuidado com o patrimônio, que é o patrimônio histórico. Mas o que é o patrimônio, então? O chamado de patrimônio são os bens, os lugares, os artesanatos valiosos que apresentam ou ilustram paisagem natural ou cultural dos povos passados e também alguns do presente. Então, nós vimos que patrimônio é algo que a gente, então, foi ali catalogado como algo que marca a história. Nós vimos que para os patrimônios de diferentes povos, de diferentes culturas, diferentes países, também diferentes regiões e datas, tempos, né? Nós vimos que para ser valorizados é preciso que alguém faça isso, faça um registro, né? Para que sejam preservados. Então a Unesco, ela realiza diversas ações voltadas ao patrimônio mundial. A Unesco, desde 1945, é o órgão das Nações Unidas encarregado de promover a paz por meio da educação, da ciência e da cultura. Então, ela faz esse papel de catalogar aqueles lugares ou bens que fazem parte da história para que seja preservada para as novas gerações não esquecerem. Nós estudamos também sobre os patrimônios culturais. Então, o patrimônio mundial cultural é um conjunto de bens que representam então povos. Pode ser representado pela sua criatividade, pelo seu modo de viver, né? Então, é mais um valor estético, né? E arqueológico e científico de que uma coisa que seja material, é uma cultura de um povo, né? Então, tudo aquilo que é de cultura, de música, de dança, de costumes, né? Criatividade, riqueza de povo, da cultura mesmo, então fazem parte do patrimônio cultural, né? Da humanidade, seja ele nacional ou mundial. Nós vimos que dentro do patrimônio cultural nós temos então os bens materiais e os imateriais. Os bens materiais seriam aqueles que são monumentos históricos, né? Algo que a gente pode visitar, né? Objetos, lugares, né? Que foi construído pelos seres humanos ao longo do tempo. O exemplo, então, é algumas cidades, monumentos, obras de arte, sítio arqueológico, né? Acervos fotográficos, de museu, tudo isso faz parte, então, da cultura material, patrimônio cultural material, que o homem constrói, né? E aquele imaterial são aqueles que a gente não pega, mas são costumes, né? Modos de viver, tradições, né? Comunidades, grupos, tudo isso faz parte então dos bens do patrimônio cultural imaterial, né? E são saberes, conhecimentos recebidos de passado, dos antepassados, que eles continuam sendo valorizados e são expressos então no cotidiano. Pode ser que eles sejam então repassados na língua do povo, pode ser que eles sejam passados por saberes artesanais, né? Então, nós vimos nas nossas aulas os patrimônios imateriais, que eles então são modos de viver, estilos de vida, né? Costumes que os povos passam. Nós estudamos então dois tipos de patrimônio. Nós vimos patrimônio cultural e patrimônio natural. Nós vimos então que o patrimônio cultural é aquele sobre as culturas, os costumes das pessoas. E o patrimônio natural é algo da natureza, algo que a gente pode ver, pode visitar, pode estar à nossa frente, mas é algo que a natureza mesmo se encarregou de criar.
Dentro do patrimônio natural, nós temos vários exemplos citados na nossa apostila. Um deles é o Grand Canyon, no Arizona, lá nos Estados Unidos da América. Ele então foi considerado patrimônio mundial porque ele tem uma área preservada muito extensa, né? Nós temos também as Cataratas do Iguaçu, que é um patrimônio natural, né? Tudo formado que foi a natureza mesmo que formou, não teve mão de homens que fabricou isso daí, né? Nós também temos o Parque Nacional Sangay, no Equador, onde nós vemos duas regiões bem diferentes uma da outra. De um lado tem então um vulcão, do outro lado nós temos o Parque Nacional. Então, nós temos vários aspectos que demonstram que são os patrimônios naturais, aqueles que a natureza mesmo se encarrega de fazer e não tem então a intervenção do homem. No capítulo 11, então, nós vimos sobre patrimônios culturais brasileiros. Então, a gente já viu alguns aspectos que foi preservado ao longo, né, do nosso mundo, né, por aí afora. Agora nós vamos ver aqui dentro do Brasil que nós também temos patrimônios culturais brasileiros que foram preservados, que pertencem, então, ao nosso povo, mas também não só ao nosso povo, como pertence a todas as pessoas que vierem, porque é da humanidade, né? Então, patrimônios da humanidade no Brasil que os homens construíram e com o passar do tempo, ele fez parte da história, ele contou sobre um povo, sobre seus costumes, né? E agora precisa ser preservado para que outras gerações possam ver, né? Que não seja modificado. Então, o que acontece é que a Unesco, então, fez esse registro, né, que a gente estudou, tombou como patrimônio histórico, né, fez esse registro e nós vamos conhecer algum deles. Então, nós vemos aqui o Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, que faz parte, então, da cidade histórica, do patrimônio histórico conservado, então. Vamos ver mais alguns. Nós temos então o Centro Histórico de Olinda, lá em Pernambuco, que ainda conserva, né, as tradições, boa parte da cidade ela é preservada. Nós temos as ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, onde também foi preservado como patrimônio histórico. Nós vemos também em Brasília, que é o Distrito Federal, né, ali à vista da Praça das Fontes. Nós vimos também que essa região também faz parte do patrimônio histórico, mas nós vimos também o Parque Nacional da Serra da Capivara, lá no Piauí. Nós vemos também as pinturas rupestres, né, lá no Baixão das Andorinhas, e tudo isso faz parte do patrimônio histórico da nossa cultura aqui do Brasil. Nós também temos o Centro Histórico de Goiás, nós também temos a cidade do Rio de Janeiro, que também foi tombada. Se você tiver a oportunidade de ir nesses lugares, você vai ver que os prédios, as fachadas, todos os monumentos, né, eles foram preservados. Por quê? Porque eles precisam, então, contar uma história para os novos povos, as novas gerações que virem. Nós vamos ver, então, os bens culturais do Brasil. Esses bens culturais, a atual Constituição brasileira, em seu artigo 216, ele reconhece então a existência do patrimônio natural e cultural, tanto material quanto imaterial. Então, nós vimos que o material é aquele que o homem fabrica e o imaterial é aquele que a gente não pode pegar, são costumes, são conhecimentos passados, né? Então, foi feito um inventário e o tombamento. Mas o que é um inventário? Lembra que a prof falou? O inventário é uma descrição detalhada, uma lista de tudo aquilo que contém os seus componentes, né? Suas características, como se fosse uma mesa com 4 cadeiras, sendo elas marrom, em bom estado de conservação. E quando é feito o tombamento, é o registro de um bem material importante para a sociedade por parte de um órgão governamental. Então, foi feito um registro e foi feito um documento que aquela parte ali, aquele monumento ou aquele bem,
pertence então agora não mais a uma pessoa, mas sim ao governo, porque o governo agora vai tomar conta para poder preservar. E bons exemplos de cultura brasileira que foi preservado foi que depois que o IPAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Brasil, ele foi criado então em 1937 pelo presidente Getúlio Vargas com a finalidade de proteger e promover os bens culturais do Brasil, né? Então esses bens culturais e naturais dos brasileiros pode ser compreendido como diferentes formas de expressão, como modo de criar, de fazer, de viver do povo brasileiro. Temos bons exemplos, então, que são os abridores de letra, né? Lá do Pará, que eles então fazem a escrita e os desenhos nos barcos, como nós estamos vendo. Nós também temos os artesãos da viola de coxo lá no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, aonde antigamente eles fabricavam essas violas de coxo, mas devido à modernidade, toda a tecnologia que os rádios e tal vieram, acabou se perdendo um pouco da cultura. Então, esse costume, essa tradição, esse bem cultural e material acabou entrando e sendo catalogado também, fazendo parte do patrimônio tão cultural do nosso Brasil. Essa viola do coxo também faz parte do patrimônio cultural do Brasil. Com o passar do tempo, então, foi sendo criado novas tecnologias no Brasil. E nós vimos então que uma das tecnologias que revolucionou, né, a época, foram as criações das Marias Fumaças, né? E nós vimos então a primeira que veio para o Brasil foi a Maria Fumaça, que ela transportava então somente cargas, né? Ela era a vapor. Lá no início do século XIX, as estradas de ferro, né, onde passavam os trens, elas eram chamadas então de ferrovia. Então a primeira foi inaugurada lá em 1854, ela tinha apenas 14,5 km de extensão, ligava o Porto de Mauá, capital do Rio de Janeiro. Então ela foi passando o tempo, e no ano centenário dela, ou seja, quando ela fez 100 anos, o presidente Getúlio Vargas, então, ele acabou fazendo com que entrasse para uma das obras, né, que são tombadas pelo patrimônio histórico, né, foi feito então o registro lá no IPAM. Então, nessas épocas, houveram várias estradas de ferro, várias locomotivas em vários lugares. Algumas serviram então para transporte de pessoas, outras serviram para transporte de minerais, como foi a de estrada de ferro Vitória Minas, né? Então elas ajudaram, auxiliaram em grande parte na economia do Brasil. A estação ferroviária da Lapa, no Paraná, ela foi inaugurada em 1891, né, lá em Curitiba. Ela tinha 85 quilômetros de extensão. Por fim, ela acabou então sendo tombada também pelo patrimônio histórico, porque o seu valor era histórico, era também cultural, e hoje, né, atualmente, ela faz parte então do patrimônio também ferroviário do IPAM. Ela não é mais utilizada como meio de transporte, porém, ela agora abriga um centro de memória ferroviária. Ela tem atração cultural e turística na região, ela promove, então, a história do local, da onde ela está, né? E ela também faz parte da educação ambiental, os passeios recreativos na antiga Maria Fumaça. As pessoas, então, podem visitar como um museu. Nós temos também a ferrovia Vitória Minas, na qual transitava até os anos 1960. As locomotivas, então, eram as Maria Fumaças, né, porque elas eram movidas a vapor. Na atualidade, essa ferrovia Vitória Minas, ela ainda está em funcionamento, porém com a capacidade de transporte de cargas somente, né? Mais vias locomotivas e vagões modernos, então, foram implantados. E a Ferrovia Minas é a única do Brasil que faz transporte de passageiro entre as cidades de Vitória, no Espírito Santo, e Belo Horizonte. Então, uma das poucas que faz o transporte de pessoas, então,
de um estado para o outro. Nós vimos então que a antiga estação ferroviária Pedro Nolasco, ela é situada à Baía de Vitória, atualmente ela na cidade de Vila Velha, ela abriga um museu, porque geralmente quando acaba passando o tempo, não é mais utilizada, acaba então virando um museu, um centro turístico e ela assim é tombada então pelo patrimônio histórico.